Então vamos responder aqui o comentário do nosso amigo Elson Jardim, em relação ao vídeo de ontem sobre línguas estranhas. Mas tenho uma dúvida, o que é falar em espírito? Será que é falar consciente ou inconscientemente? Ponto de interrogação. Falar em orçamentos ou ficar babão do espírito e assim preferir palavras não minhas? Ponto de interrogação. Responda, por favor. A sua resposta está no próprio 1 Coríntios 14 que eu citei no vídeo. Vamos ler. 1 Coríntios 14, versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala a homens, seja ele de qualquer etnia, de qualquer país. Não está falando com gente, com homem, com ser humano, não está falando. Porque o que fala, ele já está esboçando palavras. O que fala em língua desconhecida não fala para pessoas, vírgula, senão ao próprio Deus, tá aí, ó, senão a Deus. Porque ninguém o entende, nem o intérprete. Deus aqui, nesse momento, o apóstolo Paulo não está citando o intérprete aqui. Está falando a respeito de línguas estranhas. Ninguém entende. Senão ele falaria, o intérprete entende. Não, ninguém entende, está escrito. Ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Gente, só esse versículo aqui já matou tudo. O rapaz não usou esse versículo no vídeo que ele falou asneira, dizendo que línguas estranhas não existem. Só línguas de etnias e povos e nações diferentes. Vale ressaltar, o que está aqui em 1 Coríntios 14, 2 não é o que está descrito em Atos 2, que ali cada língua era representada pelo seu povo e nação, cada pessoa que estava ali estava recebendo a pregação do evangelho na sua linguagem. Só que o apóstolo Paulo fala a respeito da língua estranha aqui. E isso não é linguagem de outros povos e nações e etnias. E aqui, Elcio, está aqui a sua resposta. Aqui mesmo. Senão ele fala ao próprio Deus, porque ninguém o entende, no versículo 2. E em espírito fala em mistérios. Mistério é coisa que só Deus revela. Ou se você quiser revelar. Aí, apóstolo Paulo fala, se você fala em língua estranha, então ore para que interprete. Aí apóstolo Paulo aguça o povo a falar, olha aqui, no versículo 5, eu quero que todos vós faleis em línguas. Isso aqui é contexto do que ele está falando acima. Mas muito mais é o mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, porque ele está dentro da igreja. A não ser que também interprete. Que a igreja receba essa edificação, porque é a língua estranha. Ela é entre você e o papai. É papai que está recebendo. Mas se você quiser falar isso para a igreja, é necessário que você interprete para a edificação da igreja. Porque você não tem que estar ali se servindo daquilo que você está falando da intimidade de você e Deus, se o povo ali não está entendendo nada. Então fale você e Deus, tudo bem, se você quiser falar fora do púlpito. Agora, no microfone, querendo demonstrar isso também está errado. Apóstolo Paulo, ele condena isso. Mas você tem a sua particularidade com Deus. Você pode falar isso bem da sua casa, dentro do seu carro, em qualquer lugar que você estiver. Ou até em um momento de pregação, eu tive momentos que eu fui falar em língua estranha porque eu estava precisando de um auxílio do Espírito Santo. Então eu tiro o microfone, eu tirava assim o microfone assim, falava. E eu voltava porque eu precisava do auxílio de Deus. Então o meu espírito, ele clama. Então acabo esboçando palavras. E o mudo, como é que ele faz isso? Em espírito. Jesus falou com a mulher samaritana, haverá um momento, esse momento já chegou e agora, em que adorarás ao Pai em espírito e em verdade. O mudo, ele não esboça palavras, dialeto em palavras, não. Ele esboça do jeito que ele se sente à vontade com Deus. É o papai e ele. Tem gente que vai falar, o mudo não pode estar esboçando. Não pode. Por quê? Ninguém está entendendo, isso não existe. Não. Cada ser humano tem uma linguagem estranha, uma linguagem para com o Pai que o Pai entende, é uma ligação, uma conexão direta. É como se fosse uma identidade. Cada risquinho do dedo da nossa mão, ele tem uma diferença de um para com o outro. A identidade ninguém consegue copiar. Nem os gêmeos, quando nascem, né, eles são 100% iguais, eles são parecidos.
O ser humano, cada um tem uma linguagem diferente para falar diretamente com o Pai. E não é como o irmão estava perguntando, babando, como... Não, sim, não é babando, mas é de um jeito que ninguém entende. Então, algumas pessoas a gente não pode julgar. A aparência do jeito que ele fala com Deus em línguas estranhas pode soar mal para você. Mas você tem a sua identidade que pode soar mal o jeito que você fala com Deus para com outra pessoa. E tem gente que é muito certinho, correto e quer demonstrar também que tem língua estranha e vai esboçar coisas que ele não tem. Porque Deus não deu esse dom para ele de língua estranha, de falar em espírito. Ou ainda não chegou esse momento. E esse falar sem orçamento, sem discernimento, assim melhor dizendo, isso daí é uma questão do seu espírito falando. E o espírito da gente ele tem conexão direta com o Pai. Não é à toa que a Bíblia diz que o nosso espírito, quando morremos, ele volta para o Pai. Ué, mas o meu espírito sou eu. Não, o Espírito de Deus que está em você, que quer fazer somente as coisas boas. Quando nós vamos fazer alguma coisa, parece que algo dentro de nós diz assim, não faça isso. E tem algo que diz assim, não, faz. O nosso lado carnal, ele é ruim, ele é falho, ele é pecaminoso, mas o Espírito de Deus que habita em nós, ele volta para o Pai. É esse Espírito que está falando dentro de nós. Quando ele se conecta com o Pai, ele está sendo alimentado o tempo todo, porque você carnalmente está dando lugar para o seu Espírito falar. Então que o nosso Espírito esteja sempre falando com o Pai, edificando-se, alimentando-se o tempo todo em momentos de opções, de querer fazer o que o Espírito quer, o que agrada a Deus e não o que a carne se agrada. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5,16, se não me falha a memória, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne e esses se opõem entre si para que não façais as coisas do Espírito, mas sim as coisas da carne. Mais ou menos assim que diz. Porque a carne ela está o tempo todo lutando contra o Espírito para que ele não seja manifesto dentro de nós. Então deixe o seu Espírito se manifestar na presença de Deus através de línguas estranhas, através de gestos bons, através de opções boas, de fazer o que é correto e agradar não só a você, mas sim agradar primeiramente ao Pai. E é assim que a gente resplandece a graça e a glória de Deus na terra através de nós, sendo cristão. Deus abençoe você, sua língua estranha, e se derrama na presença de Deus, porque Deus ama ter intimidade com os seus filhos. Tá bom? Deus abençoe.